Catedral FM. Superação, determinação e fé. O esporte passa por aqui. Notícias, comentários e entrevistas. Esporte Catedral. Olá, salve, salve, queridos ouvintes da Rádio Catedral FM. Estamos começando, vocês já sabem, toda segunda-feira, de 8h40 às 9h40, o programa Esporte Catedral, um programa que a gente pensa o futebol, pensa o esporte, que a gente debate, fala das questões atuais e das transformações que ainda podem ser feitas para melhorar o esporte e a nossa vida através do esporte. Eu não tô sozinha, vocês sabem, na nossa mesa tem debatedores importantes, amigos queridos, amiga querida, amigos queridos, que eu já vou chamar para dar uma boa noite bem rapidinho, porque nosso primeiro bloco tem convidado. Vamos lá? Boa noite, Cris. Boa noite, que bom estar aqui com vocês mais uma noite de segunda-feira, e não vão ficar com pouca notícia não, viu? Opa, vamos lá. Muito boa noite, João, meu amigo querido. Boa noite, Vivi, boa noite, Cris, boa noite, ouvintes. Bem rapidinho, e saudade de estar aqui, né? Semana passada um programa muito especial, a gente vai tentar manter esse nível. Nossa! Daqui pra frente vai ser um desafio, hein? Nós somos A, Z e DZ. Antes do Zico e depois do Zico. Dani, como que os nossos ouvintes podem participar do nosso programa hoje? Muitos canais de participação aqui com os nossos ouvintes do Esporte Catedral. Você pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 986852455. 986852455, e deixar também o seu alô nas redes sociais, Facebook/Esporte Catedral e Twitter @ESP_Catedral. Quem participa hoje conosco concorre ao CD do cantor Diego Fernandes e a um livro muito especial do padre Reginaldo Manzotti. Participe, Vivi, é com você. Vamos lá. O tema do nosso primeiro bloco é um tema das nossas vidas. Vamos falar sobre o Maracanã. E vamos falar do Maracanã não como a gente gostaria. Não é mesmo, João? Não é mesmo, Cris? Poxa, nem Vamos falar do Maracanã no palco que ele se transformou hoje. Infelizmente, um grande esqueleto, um grande fantasma, um grande canteiro de obras que, com alguns movimentos, tem respirado, né, uma sobrevida, como aconteceu no jogo da Libertadores do Flamengo, mas a questão mor. Os responsáveis pelo Maracanã, os responsáveis pela situação atual, essa, meus amigos, meus queridos ouvintes, essa nós precisamos entender, precisamos descobrir, precisamos conhecer, até para que essa realidade mude. O que a gente precisa saber mais antes que eu chame nosso convidado, João e Cris? Olha, a primeira coisa é a notícia de hoje, que a gente vai ter mais um clássico e longe de novo, né? Então isso pra gente não tem explicação. Você olha na janela, vê, até tem uma movimentação ali de carros e alguma coisa assim, mas só. A gente não tem mais domingo, eu vou ao Maracanã. João, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber se o Maracanã vai fazer falta. Isso. Porque todo esse cenário que você relatou, Vivi, que é a mais pura verdade, que incomoda a gente aqui, em especial, não parece incomodar a toda a sociedade do Rio de Janeiro, enfim, as pessoas até que gostam de futebol, mas que não se mobilizam por essa causa. Se não existir qualquer tipo de mobilização popular das pessoas que comandam as instituições, essa coisa não vai dar pra frente. Não basta boa vontade, nem boa vontade, necessidade de um clube ou de outro jogar no Maracanã e ali meio que fazer uma coisa às pressas, enfim, dá certo. Deu certo no final no caso do Flamengo, a gente espera que aconteça de novo no próximo jogo, mas o que me assusta nessa situação toda é que não há uma mobilização, ninguém se espanta, ninguém parece estar ligando pro que está acontecendo com o Maracanã, e é muito grave. E por isso, aqui no Esporte Catedral, que a gente pensa o futebol, que a gente pensa o esporte, e nós estamos pensando essa realidade do Maracanã, que a gente convidou, né, para falar pra gente, para pensar junto com a gente o futebol, o esporte
e especificamente nesse primeiro bloco, o Maracanã, que nós convidamos o Pedro Trengrauzi, advogado, mestre em gestão de marketing e direito no esporte e meu amigo. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, Vivi. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. É um grande prazer estar de novo aqui com vocês no programa. E, enfim, eu te agradeço aí o convite. Pedro, a gente está debatendo e pensando aqui, a proposta do Novo Esporte Catedral é pensar o esporte, pensar o futebol. E a gente não poderia deixar de pensar esse tema com você. O Maracanã, Pedro, morreu? Se ele morreu, quem matou? Pelo contrário, o Maracanã continua tendo um potencial muito, muito grande. Dentre todos os estádios da Copa, o Maracanã, sem dúvida, é o que tem o maior potencial, até porque é o que tem o melhor conteúdo. Tem a maior quantidade de times que jogam, que utilizam, que podem utilizar o estádio. Está no Rio de Janeiro. O Maracanã, durante a gestão da secretária Márcia Lins, era o ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro, junto com o Cristo Redentor. Ele, inclusive, tinha aquela calçada da fama que a Márcia Lins fez com os atletas, colocando ali os seus pés, as mãos, enfim. É um equipamento extremamente viável. Agora, tem que ser bem administrado, né? Imagina, a Odebrecht fez a obra e ficou com a administração do estádio. É como imaginar que o pedreiro que constrói um hospital pode ser o diretor clínico. Isso não dá certo, né? Não, inclusive toda essa... eu estou tentando acreditar, eu quero acreditar que ele ainda esteja vivo, Pedro. Mas, por exemplo, você citou a calçada da fama, ela foi arrancada, né? Ela não está lá, ela foi arrancada. Entre tantas outras coisas que foram retiradas do Maracanã, roubadas do Maracanã atual, né? Então a gente precisa encontrar os responsáveis. Alguns deles me parece que já estão até presos, né? Me parece não, já estão, mas nós precisamos encontrar responsáveis atuais do futuro do Maracanã, do que pode ser feito em relação ao Maracanã. Por exemplo, os clubes grandes interessados no Maracanã, eles fazem a proposta de uma nova licitação. Então eu queria te perguntar, essa é a melhor proposta? Porque vai fazer uma licitação nos moldes da que já aconteceu? Porque se fizer uma licitação nos moldes do que já aconteceu, o resultado é esse que nós estamos vendo aí. O que você pensa disso? Como salvar o Maracanã? Bom, em primeiro lugar, o povo elegeu o Sérgio Cabral e reelegeu o Sérgio Cabral e agora elegeu o vice do Sérgio Cabral, que é o secretário de obras, que tocou essa história toda e que também articulou a licitação do Maracanã. Então, se tem alguém responsável por esse estado de coisas, no final das contas somos todos nós, porque essa gente foi eleita aí para nos representar e fizeram as coisas que fizeram. No fim das contas, essa licitação realmente foi um absurdo, principalmente porque dizia que clube de futebol não podia apresentar proposta. Então todo mundo pode apresentar proposta para um estádio de futebol, menos clube de futebol. Isso era um contrassenso absurdo. E foi o que fizeram. Eu me lembro de ter ido, na época, o presidente do Flamengo era o Márcio Braga, a gente foi conversar com o governador, na época, e com o vice, e eles disseram que não podiam deixar clube administrar o Maracanã, porque clube não sabia administrar coisa nenhuma. Como se o Estado fosse um grande administrador, né? Então eu acho que esse erro de não permitir que os clubes de futebol administrassem um estádio de futebol, ele comprometeu a licitação como um todo. E nós precisamos ter claro que a vocação do Maracanã é justamente atender aos clubes de futebol. Eu acho que esse é o ponto principal. E não adianta também ficar chorando sobre o leite derramado, né? Retirar a calçada da fama, ótimo, mas ela está lá guardada em algum lugar, tem que ser refeita, recolocada, reestruturada. O Maracanã tem que estar aberto para a visitação do público, a gente tem que estar, enfim, resgatando aquilo que é bom e corrigindo os rumos. O Maracanã recebeu um investimento enorme e agora precisa ser bem utilizado. Tomara, né, que agora também com essa nova solução que se desenha, que é uma empresa que, bem ou mal,
trabalha com esporte. A Lagardère é uma das grandes empresas do esporte no mundo, conhece muito de administração de estádio, tem recursos para trazer, inclusive, conteúdo de fora, né? Representa o Real Madrid e alguns outros clubes europeus. Eu acho que agora está na mão de alguém que entende, né? Tomara que a administração melhore, porque do jeito que está é que não dá para continuar, né? O Rio de Janeiro recebeu Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, e hoje não tem estádio para o Campeonato Carioca. Pedrinho, a Cris de Sá, do Fim de Jogo, quer te fazer uma pergunta. Boa noite, Pedro. Tenho uma dúvida. Se a gente teve tanta restrição a respeito da empresa que tomou conta do Maracanã durante esse tempo todo, você confiaria numa indicação de uma empresa que a gente não confiou no resultado final? Qual é a segurança que dá que essa passagem dela para uma outra empresa seria alternativa se na primeira não funcionou? Eu posso complementar, Pedro, a pergunta da Cris? Eu tenho um conhecimento de causa do clube do Flamengo, né? Que faz, já disse que não faz negócio com essa empresa francesa. E é muito interessante essa posição do Flamengo, porque ele diz o seguinte: o clube diz em notas oficiais que não faz negócio com eles, não fecha por questões de valores, por causa de princípios, por não acreditar exatamente nessa empresa que tem vínculo com a outra empresa que deixou a situação do jeito que está. Queria que você comentasse então a pergunta da Cris com esse meu complemento. Bom, em primeiro lugar, a Odebrecht ela tem um histórico de boas obras em uma série de locais, né? Ela só não sabia administrar estádio de futebol, então não dá para desqualificar a Odebrecht enquanto empresa, porque realmente durante muito tempo ela foi uma das maiores empresas do Brasil, né? Eu acho que a gente tem que dar o crédito para ela naquilo que ela merece, né? Ela é uma empreiteira, sabe fazer obra, muita obra, estrada, aeroporto, metrô, até submarino. Então é uma empresa que merece nosso respeito, porque sabia trabalhar. Embora tenha feito um monte de coisa aí questionável, não era uma empresa fantasma, né? Ela trabalhava. Bom, segundo, ela só não sabe administrar estádio de futebol. Nem ela, nem nenhuma outra que pegou estádio para administrar depois da Copa, porque todos eles estão deficitários, né? Terceiro, esse processo todo, ele passou ao largo dela, porque, na verdade, o Maracanã ficou à deriva e as opções acabaram ficando muito, muito restritas, né? Nós tivemos aí nos últimos meses uma disputa entre dois grupos empresariais, um apresentou garantias, outro não, né? Na verdade, eu não acho que a Odebrecht tenha preferência por sair do contrato, por passar o contrato para uma empresa ou para outra. O que aconteceu ali nos últimos tempos foi que um grupo apresentou as garantias, né, de pagar um certo valor para assumir o contrato, o outro não apresentou as garantias. Então o que aconteceu foi isso, né? Foi uma escolha da Odebrecht. E terceiro, por último, a questão do Flamengo. O Flamengo é importantíssimo para o Maracanã. E o Maracanã também é importantíssimo para o Flamengo. Eu acho que essa situação toda, ela é muito delicada para todo mundo, E uma solução tem que ser buscada em breve, porque cabe ao administrador do Maracanã, seja ele quem for, seja Odebrecht, CSN, Lagardère, governo do estado, seja quem for, encontrar uma maneira para que ele seja atraente para os clubes. Os clubes têm que querer jogar no Maracanã, tem que ser bom jogar no Maracanã. E se isso for alcançado, os clubes vão jogar lá. Agora, se não for bom jogar no Maracanã, se for prejuízo jogar no Maracanã, pode ser quem for administrador. Ninguém joga no estádio porque é amigo do administrador.
porque é amigo do administrador ou não. As pessoas jogam no estádio porque é bom ou ruim. Então, se o Lagardère, a CSM, o que quer que seja, realmente conseguir construir condições favoráveis para que o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, quem quer que seja, jogue no Maracanã, essa é uma decisão muito objetiva, né? Pedro. Eu acho que as pessoas têm que escolher, vou jogar ou não vou jogar, e tem que dizer por quê. Então essa história de que o Flamengo não vai jogar no Maracanã, não vai jogar no Maracanã enquanto não for bom jogar no Maracanã. Pedro, você tirava mais uma dúvida, você que transita e estuda, é um estudioso da área empresarial também, você comentou na tua resposta que a Odebrecht não administrava o estádio, então é por isso que a gente não poderia até condená-la por uma má administração. Então, por que ela escolheu administrar um estádio? Olha, primeiro, eu acho que as empresas todas que construíram os estádios acharam que o negócio era melhor do que era, porque só tem essa explicação. Não só a Odebrecht, não, a ESA também ficou administrando estádio, a empresa lá do Mineirão, que é uma construtora também, que eu me esqueci o nome agora. Enfim, essas empresas acharam que era uma grande oportunidade, que estádio de futebol ia dar muito dinheiro, que depois da Copa as pessoas iam voltar a frequentar os estádios, e na verdade o que aconteceu foi exatamente o inverso. Aliás, e por que aconteceu o inverso? Porque o que leva o público para o estádio, em primeiro lugar, é o conteúdo. E o nosso conteúdo está cada vez pior. O futebol brasileiro, ele tem cada vez mais dificuldade de oferecer um grande espetáculo para os seus torcedores. E enquanto isso for o caso, pouco importa quem administra o estádio, porque a pessoa vai no teatro assistir a peça. A pessoa vai no estádio assistir o jogo. Enquanto o jogo for essa porcaria que a gente está vendo aí, realmente vai ficar difícil de rentabilizar um estádio de futebol no Brasil. Pedro, tem várias questões. Olha, ficaria debatendo com você várias horas, porque primeiro eu aponto os responsáveis, sim, né? Que a gente já levantou aqui em relação a quem administrou, a questão da licitação, a questão dos rombos, né? Tudo isso apontado na mídia, tudo isso provado, tal. Eu penso no futuro, então. E hoje em dia os clubes estão se revisitando. As administrações dos clubes estão tentando se revisitar. Você citou um caso que antigamente eles não seriam capazes de administrar um estádio. Hoje a realidade é outra. Isso você pode ver apontado não só no Brasil, né, como no mundo. E os clubes são, hoje, semana passada a gente entrevistou o Zico, perguntávamos para ele quem era o responsável por algumas questões do futebol terem chegado a esse ponto, tal. E ele dizia, os presidentes dos clubes, porque eles podem tomar decisões, eles podem fazer mudanças, eles podem fazer transformações. E os presidentes dos clubes hoje querem administrar o Maracanã. Querem chamar essa responsabilidade para si. Não só o Flamengo, mas como o Fluminense, né? Que estão aí à frente, lutando e defendendo e querendo assumir essa responsabilidade. Uma vez que eles assumam essa responsabilidade, como fazer isso como operacionalizar isso? Em 2007, nós montamos um consórcio, Flamengo, Fluminense e CBF, justamente para administrar o Maracanã e fazer a obra. A gente ia pagar a obra, o governo não ia gastar R$1. Os clubes e a CBF iam pagar a obra e administrar o Maracanã. E para isso não ia precisar nem licitação. Então, o Estado não quis, preferiu fazer a obra para gastar esse dinheiro todo aí que a gente viu por onde foi, né? Então, eu acho que você tem toda a razão. Os clubes têm total condição de administrar o estádio, muito mais condição do que a Odebrecht e o governo, e o Flamengo, sem dúvida nenhuma, tem que ser um maior protagonista, porque é quem leva o maior público ao estádio. Agora, é quem leva o maior público ao estádio hoje. Nós estamos falando aqui de uma administração por 30 anos. Então é preciso que haja mecanismos para garantir
que se um outro clube, uma outra atividade, passar a levar mais conteúdo, a ser mais relevante para o estádio, ele tenha também condições de exercer o seu protagonismo. Então é fundamental que haja pesos e contrapesos nesse consórcio que vai administrar o Maracanã, para dar protagonismo àquele que realmente contribui efetivamente para a gestão do estádio, e não simplesmente eternizar um status quo que pode não ser o mesmo daqui para frente, né? Pedrinho, super obrigada pela sua participação. Nós aqui do Esporte Catedral vamos continuar debatendo esse assunto, vamos continuar debatendo e pensando esse tema Maracanã, porque pra gente ele ainda não morreu, né? Pelo contrário, tem muita vida, só precisa que os responsáveis, só precisa que as autoridades, né, que as pessoas diretamente e indiretamente envolvidas entendam e lutem por ele, trabalhem por ele. Muito obrigada pela sua participação, você aqui da casa, né, da Rádio Catedral, querido, muito obrigada mesmo, boa noite, viu, Pedro? Eu que agradeço, Vivi, saudades de você, um abraço aí para todos da mesa, os ouvintes, um tema maravilhoso e você sabe debater como ninguém. Que bom que a gente tem num programa da Rádio Catedral, mas principalmente no esporte brasileiro, pessoas com a sua integridade, a sua capacidade e a sua coragem de colocar o dedo na ferida. Então, é sempre um prazer. Só me convidar que eu estou aí. Obrigada, Pedrinho. Super obrigada. Então, queridos ouvintes, a gente está aqui no Esporte Catedral debatendo, pensando, discutindo a questão do Maracanã tivemos agora a participação do Pedro Trengrause, que é um pensador, né, que está sempre na mídia, dando entrevista, falando sobre o Maracanã, e debatendo aqui com a Cris, com o João, uma realidade que é nossa, uma realidade que viva, né, João? A gente está tentando entender o que acontece, né? Acho que as soluções primeiro que assim, a gente tem uma licitação nova, vamos pensar na licitação nova, mas vamos pensar também no novo modelo de licitação no Brasil. Esse que está aí não funcionou. Esse que está aí gerou uma série de coisas que a gente está vendo estourar agora. Sim. Né? Então, a Odebrecht e as outras empresas, a OAS, enfim, todas que se envolveram em gerir estádio de futebol no pós-obra, acharam que era um bom negócio, porque a construção dos estádios foi um negocião. Sim. Para elas, até que algumas coisas fossem descobertas, né? Como estão sendo descobertas. Coisas que estão sendo apontadas agora na mídia. Eu até preciso só e que eram gritadas, eram gritadas ainda, desculpa, Cris, pelas ruas, pelo povo, né? Pelo povo em 2013, nas ruas. Antes ainda, quando o Maracanã abruptamente é fechado em 2010. Fechado. Do nada, alguém resolveu trancar. Vai começar a obra agora, não tem mais jogo. O Flamengo, o Fluminense, o Botafogo ainda tinha um Engenhão, especialmente o Flamengo e o Fluminense, ficaram órfãos, ficaram na rua de uma hora para outra. O Maracanã em 2010 foi fechado de uma hora para outra para começar a obra. A Cris vai saber melhor do que eu essa história. Foi fechado. O Maracanã fica 3 anos parado em obra, a obra faraônica, a obra que enfim, foi posta e aconteceu, a gente não tem mais como voltar, é esse Maracanã que a gente tem hoje. 2013, o Maracanã volta e o Engenhão fecha. Então, se você acredita que em 2007 os clubes já se mobilizavam de alguma maneira para gerir o Maracanã, hoje eles continuam pensando nisso. Então, entre 2007 e 2013, eles evoluiriam de alguma maneira. E eles foram retirados de qualquer possibilidade pela licitação que proibia o envolvimento dos clubes e pelo o plano B, que seria o Engenhão. O Engenhão, anos depois, denúncias questionando o fechamento do Engenhão por aqueles motivos colocados em 2013. Então os clubes do Rio ficaram totalmente à mercê desse cenário todo e, enfim, vamos ver o que vai acontecer. De novo, eles estão... Tem uma coisa que sempre me incomodou muito, que eu não ouvi muito esse debate, é que na época que o Maracanã começou a se preparar para a obra, existia a seguinte frase: nós estamos seguindo os encargos da FIFA. Era falado isso com Padrão muita FIFA, né? Padrão FIFA. Com muita frequência. Então dizia que só estávamos fazendo aquilo porque havia recomendação dos cadernos de encargo da FIFA. Depois que a coisa complicou,
o caderno de encargos não era bem Foi um rasgado, caderno, era ou só não. uma recomendação. Ora, se era só uma recomendação, por que não disseram então vamos analisar melhor, vamos pensar numa outra alternativa? Cris, João, esse debate é quente, né? E já terminamos o primeiro bloco. Querido ouvinte, você está participando do Esporte Catedral, são 9h06. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia